Quem crê que Deus responde oração? Quem crê? Então nós estamos aqui buscando em Deus, e eu creio que Deus não vai deixar a gente ser confundido. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a seguir. Eu quero falar para vocês sobre quebrando a maldição da falta de temor. Quebrando a maldição da falta de temor. O versículo diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem pode dizer amém? Diga assim: assim será na nossa igreja. Glória a Deus. Deus vai acrescentar os que vão sendo salvos. Aleluia. Irmãos, eu queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo na minha adolescência. Meu pai tem uma chácara, meu falecido pai, minha mãe agora tem a chácara em Cuiabá. É um sítio, fica dentro da cidade mesmo de Cuiabá. Mas na época era bem, a cidade ainda não tinha crescido tanto, então ficava um pouco distante. E nesse sítio nós ficávamos muito tempo nele. Então a gente saía da escola e ia direto para lá. E a gente lá tinha bicicleta, tinha um monte de coisa para brincar. Eu me lembro que meu pai mandou passar uma máquina para poder fazer uma estrada nova. E na estrada ficou interessante, porque a máquina deixou meio assim, um negócio meio ondulado. E eu tinha uma bicicleta, e essa bicicleta estava sem freio. Eu me lembro que eu decidi, naquele dia, junto com a minha irmã caçula, de descer aquela descida comprida assim, irmãos, de uns 500 metros, era bem grande. Descer na maior velocidade possível. E eu não sei o que deu na minha cabeça, porque a bicicleta não tinha freio, literalmente ela não tinha freio. Não é porque não funcionava, ela não tinha, foi tirado do guidão dela. E eu decidi, minha irmã veio comigo atrás, e a gente foi, se preparou, aqueceu. Eu disse assim: eu vou. E ela meio com medo, ela falou assim: você vai? Vou. E eu comecei a pedalar, e comecei a descer. E de repente a bicicleta voava. E ela não tinha amortecedor para poder suportar o impacto. Nisso a minha mão começou a doer com as batidas do guidão da bicicleta. E batendo, até uma hora que eu não aguentei mais e não conseguia segurar a bicicleta. Irmãos, eu só via na hora que eu saí escorregando, batendo minha cabeça, batendo desse lado aqui, ó. Até hoje eu tenho uma cicatriz na cabeça, e até hoje eu tenho uma cicatriz aqui no cotovelo, e outra aqui do lado, e outra aqui no joelho, porque eu saí assim arrastando e batendo. Puf. Minha irmã fala que eu arrastei tantos metros que ela não consegue nem contar quanto tempo que eu fui sendo levado pela força da gravidade, até que chegou no meio do mato, que acabou a estrada, e do lado tinha um lago, um córrego, e eu caí lá dentro do córrego. Fiquei todo sujo. E ela desesperada, gritando, correndo atrás. E meus pais iam chegar do trabalho, e a gente correu para casa, eu tomei banho, coloquei uma blusa de manga comprida para esconder dos meus pais, porque lá em casa era assim, você fazia uma arte dessa, sofria, se rasgava toda e ainda apanhava por ter feito essa arte. E aí eu me escondi debaixo da cama com febre, porque o corte foi profundo, com febre, com muita dor. E eu me escondendo aquilo. Até que minha irmã acabou me entregando para meus pais. Levei a surra, aí minha mãe passou um remédio, pomada, fez tudo. Aí um dia meu pai falou assim: meu filho, quer ir de novo? A bicicleta está ali. Se você quiser encarar de novo, a sua chance é agora. Eu falei: pai, nunca mais eu vou fazer isso. Aí meu pai perguntou: por quê? Eu falei: porque agora eu estou com medo, né? Graças a Deus não aconteceu nada tão pior, não quebrei um braço, uma costela, nada disso. Mas eu fiquei com medo, então para mim está suficiente isso. Está suficiente. Irmãos, se você pegar a definição de temor, o Salomão vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quiser ser uma pessoa sábia, você precisa entender que temor é a base, é o fundamento. Não há sabedoria sem esse fundamento, sem esse alicerce.
importantíssimo na sua vida chamado temor. E fala que é a causa principal da sabedoria, de uma inteligência espiritual, ou seja, a essência. É a essência de todos os valores cristãos, é a essência de todos os princípios que nós cultivamos na casa de Deus, é a essência de todos os preceitos, de toda a instrução que possa ser dada por nós pastores aqui na frente para vocês. Com certeza está baseada no temor ao Senhor. Cada conselho que a gente dá, cada pregação que a gente faz, cada treinamento que a gente dá, cada encontro com Deus, cada louvor, cada música, a gente tem e carrega no nosso coração esse princípio como fundamento basilar, que é o temor do Senhor. O temor do Senhor. O temor do Senhor é esse princípio, é essa base. O temor do Senhor é o freio que faltou para mim. Na hora que eu peguei aquela bicicleta e desci inconsequentemente, como uma pessoa inconsequente, eu fui descendo aquela descida, sei lá, 10 anos de idade, inconsequente, fui descendo, poderia ter quebrado o braço, quebrado o pescoço ou alguma coisa assim. Porque o temor do Senhor é o freio que impede a gente de cometer muitos erros que nós deveríamos ter cometido naturalmente e não cometemos simplesmente porque nós temos esse freio chamado temor do Senhor. Quando uma pessoa perde o temor do Senhor, o temor a Deus, o temor às coisas de Deus, tudo lhe é permitido, tudo convém. Não há nada que impeça essa pessoa de fazer qualquer coisa que ela quiser. Se não há Deus, não há lei. Se não há temor de Deus, você pode simplesmente agir da forma que você quiser. É como se você não tivesse esse freio que impedisse você de descer ladeira abaixo e sofrer um acidente lá embaixo. Mas o temor do Senhor é que impede você hoje de chutar o balde em relação a muitas coisas. Tem coisas que você vai falar e você não fala porque você teme a Deus. Tem coisas que você vai fazer e você não faz porque você teme a Deus. Tem casamentos que já eram para estar terminados e não terminaram por causa do temor de Deus. Houve momentos que você ia desaforar uma pessoa e não fez porque você teme a Deus. Há momentos que você queria brigar com seus pais, mas você sabe que o princípio da obediência e honra aos pais é um mandamento de Deus, e porque você teme a Deus, você não vai lá e não esculhamba os seus pais, você vai lá e não ridiculariza seus pais, você acaba obedecendo os seus pais, porque você sabe que você carrega consigo, dentro do teu coração, o temor do Senhor. E por que essa pregação é importante na noite de campanha? Porque a maioria dos erros, ou a maioria das ladeiras abaixo que nós descemos, como eu desci na minha infância, ela só acontece porque a gente não pensa em Deus antes. Ela só acontece porque a gente não pergunta para Deus antes. Ela só acontece porque a gente não consulta o Senhor antes. É a falta do freio. É montar na bicicleta da vida, sem os freios, e querer descer a velocidade máxima, achando que vai dar certo. Não dá. O temor do Senhor é quem nos freia em momentos em que nós muitas vezes queremos agir na emoção, queremos agir na impulsividade. Eu queria impressionar minha irmã caçula. Eu queria mostrar para ela que eu sabia andar naquela bicicleta, mesmo sem freio. E quando meu pai pergunta para mim: ei, meu filho, você vai de novo? Que eu disse: não. Da mesma forma, a primeira vez que eu fui mexer na energia elétrica, e eu quis levar um choque, e eu não sabia que ia ser ruim demais levar um choque. E meu pai falou assim: não mexe nesse fio. Tinha um fio de ventilador. O ventilador, meu pai passou uma fita isolante. E eu comecei a desenrolar aquela fita isolante. E meu pai falou assim: meu filho, não faça isso, você vai levar um choque. E eu fui sem freio, e fui desenrolando. E eu estava assistindo televisão, comecei a prestar atenção na televisão, e desenrolando, de repente, quando eu vi, eu estava no chão. Puf, baita no choque, eletrocutado. Porque sem freio. Então a sabedoria, o saber, a inteligência, o conhecimento, ele precisa ter base, e a base dele é o temor. É o temor. No temor, quando você ia xingar, você não xinga. No temor, quando você ia blasfemar, você não blasfema. Quantas pessoas que eu vejo dizendo assim: Deus, você não existe, Deus, você me abandonou, Deus, e por temor não faz isso. Porque teme, porque sabe que carrega consigo esse princípio basilar da nossa fé,
que é o temor? No texto que nós lemos, nós vemos o temor presente na igreja primitiva. Você vai ver isso no versículo 43, quando ele diz assim: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Em cada uma das almas havia temor. Ou seja, havia um princípio. Ou seja, agia-se com sabedoria. Ou seja, não agia precipitadamente. Agia com temor. Em cada alma havia temor. Em cada alma de quem, gente? Da igreja. A igreja caminhava no temor do Senhor. Em cada alma havia temor. Agora, eu quero ministrar com vocês, nessa noite de quebra de maldição do pecado, e nós estamos falando do pecado, da falta de temor. Eu quero ministrar para vocês como a presença desse princípio praticado na igreja, o que gera na vida da igreja. A primeira coisa que havia gerado na igreja era no versículo 43 mesmo, quando diz assim: havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Escute, quando há temor, a primeira coisa que está presente na igreja, na comunidade, é a espiritualidade. Por favor, repita comigo: espiritualidade. O temor do Senhor traz espiritualidade, porque quando você vê sinais, prodígios, milagres, maravilhas, está falando de uma vida espiritual abundante, está falando de espiritualidade. Onde tem o temor do Senhor, tem vida espiritual. Gente, eu fui convidado para ministrar numa igreja uma vez, e era num retiro, pastor, e quando eu cheguei lá, foi interessante, porque os irmãos estavam dançando modão, música, sabe aquela música do mundo? Era um retiro espiritual, mas o que eles estavam fazendo era um verdadeiro carnaval. Não teve nada de espiritualidade, fora a pregação que eu fiz lá, e fora isso não tinha nada de espiritual. Por quê? O que estava faltando ali, gente? Eles estavam jogando truco, eles estavam brincando, eles estavam dançando forrozão, e os homens sem camisa, as mulheres de shortinho e biquíni, e as mulheres dançando, mulher casada dançando, esfregando na perna do outro homem que era casado com outra mulher. Isso tudo no retiro de uma igreja. Quando falta o temor, falta a espiritualidade. Quando falta o temor, falta a profundidade espiritual de Deus na vida das pessoas. E elas começam a arrumar algumas coisas para entreter na ausência da espiritualidade. Um lugar que era para ver milagres, prodígios, sinais, maravilhas, vida com Deus, vida profunda, estava vendo, sabe o que? Diversão. O que estava vendo ali era um entretenimento. Então aquele retiro, eu percebi que não era nada de espiritual. Me chamaram lá, eu me senti como fosse um peixe fora da água, porque não tinha nada a ver com aquilo que eu fui proposto para trabalhar. Para começar, quando eu cheguei, eles falaram assim: ó, pastor, é o seguinte, você vai poder ministrar só meia hora. Um retiro de 2 dias, eu ia ministrar só meia hora, só para vocês terem uma noção. Eu falei: mas que negócio estranho é esse? Só meia hora? É com oração e apelo. O que eu vou fazer com meia hora, oração e apelo? E a líder do retiro queria cancelar a palavra, não queria nem que tivesse palavra. Ah, mas nós contratamos um pastor para vir para cá, para quê? Para ministrar. Porque quando a gente se reúne para a espiritualidade. E quando a gente começa a ver que a ausência de espiritualidade é por causa da falta de temor do Senhor. Então a gente já não se reúne mais já para poder falar das coisas de Deus, para falar de Deus. Eu acho interessante, quando você vai numa igreja como essa que eu fui, quando eu comecei a falar de Bíblia, os irmãos começaram a levantar. De repente eu comecei a ver que comecei a ficar sozinho. Eu e um irmão lá que ficou por educação, para não deixar sozinho. Porque não interessava para eles falar as coisas de Deus. Eles estavam mais preocupados em jogar ovo. Na hora que eu vi, já estava alguém jogando ovo. Era ovo espirrando em mim, era farinha, era um monte de coisa, ovo podre. E eu comecei a ver aquilo. Não é que isso não é, irmãos. Não que isso não seja importante. Não é que isso não seja permitido. Não é disso que eu estou dizendo. Não é chegar e dizer que não pode se divertir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre a falta da espiritualidade em decorrência da falta de temor do Senhor. E as brincadeiras que aconteciam eram as brincadeiras assim que não tinha nada a ver com espiritualidade, não tinha nada a ver com Deus. Eram ambientes assim que qualquer pessoa que tivesse o temor do Senhor ficaria bem
bem preocupado de estar assim, sabe, irmãos? E eu estou mostrando para vocês essa realidade, porque o que acontece com a igreja que tem temor do Senhor? Ela tem espiritualidade. Nas nossas rodas a gente agora começa a falar das coisas de Deus. Quando falta o temor do Senhor, a gente começa a falar da vida dos outros. A gente começa a falar mal dos outros, a gente começa a fofocar dos outros, e nessa história a gente vai inventar mentira. A gente começa a criar, inventar coisas. Eu gosto do treinamento de células, porque no treinamento de células a gente orienta os líderes de células a fazer as células durante 1h30, pronto, acabou. Passou disso, irmão, acabou o assunto. Quando acaba o assunto, começa a vir fofoca. Começa a vir assunto que não tem nada a ver com a espiritualidade, não tem nada a ver com Deus. Os nossos cultos, nossas reuniões, se a gente ficar para orar, vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Mas se não é para orar, não vale a pena. Se não é para poder falar de Bíblia, não vale a pena. Porque começa o Espírito Santo dentro de nós a entristecer. O Espírito Santo dentro de nós não fica contente, não fica alegre com isso. Ele não fica feliz com a gente, ele não fica, a gente sai dali triste, pesado. Você sai de uma roda dessa, você sai pesado, você sai com peso no coração, porque você sabe que alguma coisa não está dentro do temor do Senhor, não tem aquele freio. E sem o freio, qualquer coisa é permitida. Sem o freio, qualquer coisa a gente faz. Quando a gente percebe, nós estamos tendo comportamentos de pessoas ímpias. De pessoas, por isso que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. É quem tem o temor do Senhor no coração. É por isso que no Salmo 112 fala do homem que teme ao Senhor, da mulher que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será valorizada. Essa sim é preciosa, essa sim tem uma beleza, o homem também. Então o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ele gera na igreja essa espiritualidade. Por isso que há milagres, sinais e maravilhas. Milagres, sinais e maravilhas são frutos de temor do Senhor. Então escute, isso vale para a igreja? Vale, mas vale para a nossa casa. Isso vale para as nossas rodas de conversa, isso vale para todas as rodas. Nós precisamos aprender a dar um basta a toda carnalidade. Nós precisamos aprender a dar um basta a toda falta de temor. Nós precisamos aprender a dizer não para tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, vai chegar situações que isso vai acontecer, mas Deus sempre nos dará um novo amanhecer, uma nova oportunidade, uma nova chance de eliminar essas coisas, de não deixar com que essas coisas aconteçam no nosso meio. Isso não vem por obra do acaso, isso não vem de graça, isso vem fruto de um trabalho que nós precisamos nos empenhar para fazê-lo. Nós precisamos nos dedicar para fazê-lo. Senão as nossas reuniões, elas não vão ter presentes nela espiritualidade. E tudo isso por falta de temor de Deus no nosso coração. Muitas vezes nós estamos sem esse freio. Nós estamos andando na jornada da vida sem esse freio. Nós estamos andando no ministério sem esse freio. Nós estamos andando no trabalho sem esse freio. Nas ruas sem esse freio. E é esse freio que gera a espiritualidade, porque você percebe quando a sua família está indo para um caminho que não é muito bom, e você percebe que você tem que levá-la para a oração. Você percebe quando tem que orar mais, você percebe quando tem que ler mais a Bíblia, você percebe quando tem que pedir para os pastores ir na sua casa orar, porque você consegue sentir o clima no lugar, a espiritualidade não está legal. E por que não está legal, gente? Porque a gente vai levando a vida de ímpio. Durante a semana a gente vem no culto, mas durante a semana a nossa vida é como a vida de qualquer cidadão lá fora normal, no que diz respeito à espiritualidade. Se você for na casa do vizinho que não é crente, na sua você não vê muita diferença. Porque dentro da casa da pessoa e do crente, parece que é a mesma coisa. Tem os mesmos tipos de briga, os mesmos tipos de discussão, os mesmos tipos de dilema. Eles assistem os mesmos programas de televisão. Se quiser assistir no vizinho para economizar energia, fica até mais fácil. Porque acaba sendo tudo a mesma rotina, a mesma coisa. Por isso nós incentivamos vocês ano que vem a abrir pequenos grupos. Abrir célula na sua casa. Para você santificar a sua casa. Para você santificar o seu lar. Para você levar mais temor do Senhor e mais espiritualidade para dentro da sua casa. Pastor, mas eu não tenho condições de dirigir uma célula, de dirigir um pequeno grupo, mas a gente levanta um líder para você, a gente leva um líder para você lá, para você trazer essa espiritualidade para a sua casa. Às vezes a sua casa está com um clima pesado, porque falta espiritualidade, falta o temor do Senhor. Lá dentro é xingação, é briga toda hora, é xingamento toda hora, é uma perturbação dentro do teu lar. Parece que você não tem nem paz dentro da sua casa, parece que quer ficar mais fora do que dentro. Sabe o que está faltando? Está faltando espiritualidade, e a espiritualidade vem junto com o temor do Senhor. Quem entende que o temor do Senhor traz espiritualidade aqui? Quem entende? Então nós precisamos investir no temor do Senhor.
investir nesse freio que nos impede a cometer erros absurdos. Olha o que acontece muitas vezes quando falta temor do Senhor na igreja. E a igreja, essa que eu fui, eu percebi que Deus é dono da igreja. Amém, irmãos? Quem crê nisso, Deus é dono da igreja. Jesus é o cabeça. E como ele é dono da igreja, eu falei assim, meu Deus, tá alguma coisa para vir nessa igreja. E eu falei para um obreiro, eu falei, irmão, você fica atento, alguma coisa vai acontecer no meio de vocês. E ele falou, por quê? Você está profetizando, você está tendo uma revelação, o que é isso? Fala para mim. Eu falei, não é profecia, nem é revelação. É lógica. Porque Jesus é o dono da igreja. A igreja está caminhando sem temor. Toda vez que eu vi na história bíblica a igreja caminhar sem temor, Deus entrava. Veja as 7 igrejas do Apocalipse. Deus, tenho contra ti, tenho contra ti, tenho contra ti, tenho contra ti. Se você não se arrepender, eu virei e retirarei. Se você não se arrepender, eu virei e disciplinarei, e etc. Mas só que isso, você vai lá no final do Apocalipse e você é isso. Mas se você for no começo de Atos dos Apóstolos, você já vê isso. Lá no comecinho, Atos dos Apóstolos, você vai ver no capítulo 5, versículo 5 de Atos dos Apóstolos. Vou até pedir para os crianças colocar para mim, por favor, aí, Atos 5:5, olha só o que está dizendo. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Essa palavra expirou é morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Vamos ler aqui junto, vamos lá? E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e um grande temor veio sobre todos. Quando começa a faltar temor, vem a disciplina de Deus. Na casa, na igreja, na família, no trabalho, na vida particular. Deus é um pai que disciplina o filho que ama. Deus é um pai que corrige e açoita o filho que ama. Do contrário, nós seríamos bastardos. Os bastardos não são disciplinados. Mas toda vez que a gente começa a caminhar com falta de temor, Deus faz alguma coisa. E Deus escolhe alguém do meio. E nesse caso aqui era Ananias e Safira, ele e a esposa dele. Os dois, com falta de temor, agiram na igreja com falta de temor, agiram na igreja com carnalidade. E Pedro pegou eles para exemplo. E olha só o que está dizendo assim, ó. E todos que ouviram isso ficaram com muito temor. Ou seja, até fora, ouviram. Teve gente que viu, mas teve gente que ouviu dizer e houve um temor em todo lugar, toda a região. Todas as igrejas na época ficaram com temor. Todas as igrejas. Por quê? Porque Deus entrou com disciplina. Há pouco tempo atrás a gente passou por uma situação numa igreja da cidade, onde toda a família pastoral veio falecer. E eu não estou dizendo que veio falecer por qualquer outro motivo, porque eu não estava aqui, apesar de eu conhecê-los. Mas isso foi um sinal de disciplina para as igrejas da nossa cidade. O temor invadiu o coração de todas as igrejas, de todos os pastores. E Deus de vez em quando faz isso, para mostrar para as pessoas que Ele ainda é o cabeça da igreja. Ele ainda é o cabeça da igreja e vai continuar sendo. A igreja não tem dono, o dono da igreja não é o pastor Fabrício, não é o pastor Natan, não é ninguém aqui. Nenhum de nós deu a vida por ele lá. Você não morreu na cruz por nada. Não é do pastor Sidney, não é do Mauri, é de Jesus. É de Cristo. E a igreja não tem placa. Batista, Assembleia, Presbiteriana, não importa. Elas pertencem ao Senhor Jesus. E olha só o que acontece. No capítulo 9, versículo 31, capítulo 9, versículo 31, em consequência, porque conta a história de Ananias e Safira, olha o que acontece com a igreja no 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja volta a crescer. A igreja volta a crescer. Depois do que aconteceu com Ananias e Safira, depois do que aconteceu com Estevão, que foi morto, a igreja volta a crescer. A igreja começa a caminhar em paz, a igreja começa a crescer novamente,
A igreja viveu um momento de pressão, mas aí chegou um momento de paz. E quando chega um momento de paz, o texto está dizendo assim: eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Então eles multiplicavam quando voltaram a andar no temor do Senhor. Eu creio que essa igreja anda no temor do Senhor. E eu creio que as igrejas da cidade também andam no temor do Senhor. E cada vez mais essa dose, desse freio, nós vamos caminhar mais ainda no temor do Senhor. Quem está comigo aqui em andar no temor do Senhor? Nós não vamos cometer esse erro, não vamos cometer esse pecado. Não vamos cometer esse erro de andar sem esse freio. Ladeira abaixo, sem freio nenhum para poder equilibrar. Nós não podemos cometer esse erro. Agora, diga assim comigo: na minha casa, eu também terei esse freio. O temor do Senhor. Na minha casa, eu não aceito xingamentos, gritarias, blasfêmias, iras, contendas e brigas. Eu repreendo essa maldição em nome de Jesus. Na minha casa, todos temerão ao Senhor. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém por isso? Dê uma salva de palmas a Ele aí, porque Ele merece a honra e a glória. Irmãos, vocês estão sentindo o amor das minhas palavras? Vocês estão vendo que eu estou falando com amor? Eu não estou atacando a sua casa, não estou atacando a nossa igreja, nem as igrejas de ninguém. Eu estou pregando a palavra, amém, irmãos? Amém? Então olha só o segundo lugar. O que o temor do Senhor gerou na igreja? Olha só no versículo 44. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso se chama unidade. Quer que eu prove isso só no 46? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A alegria do Senhor é a nossa força, amém, irmãos? A alegria. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e o seu entranhável afeto, diga assim comigo, afeto. Olha só o que ele vai dizer: cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como os recebestes com temor e tremor. Com temor e tremor. Diga assim: quanto mais temor, mais afeto. Diga: quanto mais temor, mais afeto. Então a unidade, ela se dá muito por esse afeto que o apóstolo Paulo está dizendo. O afeto é a consideração, é o respeito, é a dignidade que você dá para a pessoa humana e a dignidade que você dá para a liderança da igreja, para as pessoas da igreja de forma geral. Em especial, dupla honra para a liderança da igreja, aqueles que exercem autoridade sobre vocês, dupla honra, especialmente aqueles que vos ensinam na palavra, dupla honra. Esse afeto que Paulo diz que cresce, 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 no final ele diz assim: com temor e tremor. Ele só é possível crescer esse afeto, essa consideração, esse respeito, essa dignidade que a gente precisa oferecer uns aos outros, quando nós nos sujeitamos uns aos outros, ou recebemos uns aos outros com temor e tremor. Porque ele está dizendo assim, ó, como o recebestes, com temor e tremor, ou seja, receber, que é a ideia de recepção, que é a ideia de acolhimento. É você acolher todas as pessoas com temor e tremor, ou seja, com afeto. Então o temor faz com que você receba todas as pessoas com afeto, com muito amor, com muito carinho, com muita consideração, com muito respeito, como se fosse a pessoa mais importante naquele momento para você receber, especialmente aqueles que trabalham entre vós, especialmente aqueles que exercem liderança entre vós, especialmente aqueles que ensinam entre vós. Cada um de nós devemos a eles dupla honra, duplo respeito, dupla reverência, duplo afeto. Nós temos que tratar a nossa liderança com dignidade. Porque as pessoas que estão chegando, elas estão vendo o nosso tratamento, elas estão vendo o nosso respeito. E na medida que elas vão vendo esse respeito, elas percebem que isso não é fruto de que você é gado, que você é alguém que é domado. Não, mas que você, de coração, ou seja, de afeto, de vontade própria, você age com respeito, você trata com dignidade, você trata com amor, você trata com carinho. Então, olha só o que diz Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor
temor de Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ali nessa versão. Na minha tá a versão temor de Cristo, mas Cristo é Deus, então tá tudo ok. Então sujeitando-vos uns aos outros, como, gente? No temor que nós temos por Deus. Nós tememos a Deus, então nós respeitamos, nós tratamos com afeto, nós tratamos com carinho, e a solução disso, ou seja, a consequência disso, gente maravilhosa, é ter uma igreja unida, uma igreja que tem unidade dentro dela. É o que está acontecendo nessa igreja, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum, e diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, cordialidade, afeto. Quando você olha para o seu irmão, não com nariz empinado, não com olhar de julgamento, não com olhar de acusação, mas quando você olha para ele assim, com aquele olhar de afeto, singeleza, respeito, reverência. Por quê? Porque o pastor Fabrício está mandando, porque o pastor Natan está mandando, porque o pastor Siri está mandando, porque porque você tem temor do Senhor, porque eu tenho temor do Senhor na minha vida, e você também. A esposa respeita o marido, não é porque o pastor está mandando, a esposa respeita o marido porque ela tem temor do Senhor. O esposo ama a esposa, por quê? Porque ele tem temor do Senhor na vida dele. Quantos homens aqui poderiam estar na rua agora, tendo várias mulheres ao mesmo tempo? Eles não vão, por quê, gente? Porque eles temem a Deus. Eles não vão se relacionar com outras mulheres, porque eles temem a Deus. As mulheres não vão fazer isso, porque temem a Deus. A sua confiança no seu marido, a sua confiança na sua esposa, não tem que estar na carne dela, nem na carne dele. Tem que estar no temor que ela tem por Deus. Se o teu marido teme a Deus, se a tua esposa teme a Deus, a sua confiança tem que estar em Deus, a quem ele teme. De que ele, ao mesmo tempo que teme a Deus, ele vai obedecer a Deus, e ele não vai trocar os pés pelas mãos. Mas pastor, eu já vi na igreja várias pessoas se divorciarem, casarem de novo. Eu sei, nós não julgamos, nós não condenamos. Eu não sei a sua história, não sei porque você passou, se você já se casou de novo. Eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para te culpar, estou aqui para te abraçar, estou aqui para poder, com singeleza de coração, mostrar reverência, temor de Deus na sua vida e por você, para amar você. Mas nós ministramos para os casais que ainda não passaram por esse processo de divórcio, de segundo casamento. Nós respeitamos os que passaram, nós nos consolamos com quem passou, a gente se compadece, ama e respeita quem passou. Mas os que não passaram ainda, a gente fala para eles: segura, porque você vai passar essa luta no outro casamento também. É igual sair de igreja, irmão. Você sai de uma igreja para ir para outra, lá tem os mesmos problemas, só demora um tempinho para você descobrir, mas você vai descobrir que tem as mesmas coisas, e que a melhor coisa a se fazer é consertar onde você está, é resolver onde você está. É a melhor solução, é melhor você resolver nesse casamento. E porque você tem o temor do Senhor na sua vida, você sabe que é uma aliança que não pode ser quebrada. Quando você foi lá, o pastor orou e profetizou, e o pastor foi lá e selou, e disse assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que a morte os separe. É até que a morte os separe. E você tem temor do Senhor nessa palavra, você tem temor do Senhor na aliança que você fez no altar, diante de testemunhas dos anjos, de pessoas, de padrinhos que investiram nesse casamento, que compraram presente para vocês, que foi lá e comprou um vestido caro para poder participar do casamento com você, que foi lá e teve todo um trabalho de desmarcar outros eventos para poder estar com você naquele casamento, para você chegar lá e você abandonar tudo, chutar tudo, desconsiderar todas as pessoas que investiram nisso, que acreditaram nisso. Da mesma forma na igreja, você sobe aqui no altar, os pastores recebem você e falam assim, a igreja também, a igreja levanta a mão e diz assim, aleluia, nós cremos, você é uma bênção aqui na igreja. Aí no primeiro problema que tem, você quer sair, aí você desconsidera todo mundo, toda aliança que foi feita, por quê? Por falta de temor, porque quem não tem temor não tem lei, quem não tem temor não tem regra, não tem princípio, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Quem não tem temor, irmão, não aguenta ficar sentado no banco, levanta toda hora, fica lá fora. Eu vou assistir a pregação de alguém que eu quiser. Não tem temor, irmão. Eu vou assistir no dia que eu quiser, eu vou no culto do dia que eu quiser, eu vou servir a Deus do dia que eu quiser. E não tem temor, irmão. A gente tem que mudar essa história, porque temor é algo que a gente trabalha. E você já começa a trabalhar isso no teu coração, e você começa a viver de uma forma diferente.
A igreja para você agora é algo sério. Você tem temor nas coisas de Deus. Você tem temor por Deus e você tem temor nas coisas de Deus. Você não vai fazer como Ananias e Safira, que foi lá e brincou com dízimo, brincou com a oferta. Você tem noção do tanto de gente que brinca com dízimo e oferta? Você já pensou se tivesse o apóstolo Pedro aqui e falasse assim, ó, quem está enganando no dízimo e na oferta aí? E ele fizesse a oração que ele fez lá na igreja primitiva? Já pensou? Os pastores não fazem isso. Os pastores abençoam e deixam vocês na liberdade, e deixa todo mundo na liberdade. Mas irmãos, tem muita gente brincando com as coisas de Deus, achando que as coisas de Deus devem ser tratadas de alguma maneira. Irmão, se eu estou machucando você, me perdoa em nome de Jesus. Mas o temor do Senhor tem que voltar para a igreja do Senhor Jesus, do Brasil todo, do mundo todo. Não estou falando para a nossa, estou falando de forma geral. O temor do Senhor, esse é um pecado que a igreja tem cometido com muita força e sem freio nenhum. Faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, desrespeita, pisa, humilha, escarnece, fala mal, etc. E as pessoas pensam que Deus não pode fazer o que fez com Ananias e Safira, que Deus não pode mandar um juízo, que Deus não pode disciplinar o filho que ama, que Deus não pode disciplinar a igreja como Ele disciplinou lá em Atos dos Apóstolos. Nós somos açoitados por Deus, não porque nós temos que ser perfeitos. Deus não exige de nós perfeição. Deus exige temor no nosso coração. Senão a gente faz qualquer coisa do jeito que der. Passa por cima de tudo e de todos. E a gente não se importa com mais nada. Coloca amor nas minhas palavras. Não estou jogando ponto para ninguém, pelo amor de Deus. Por favor. Efésios 5:21 de novo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na versão ali, no temor de Deus. Salomão sabia disso no final da sua carreira, no final da sua jornada, de todas as riquezas, sabedoria, mulheres, poder, dinheiro que ele teve. Ele falou assim, de tudo, não importou nada para mim. O que eu descobri que é o segredo da vida: teme a Deus, teme a Deus, teme a Deus, teme a Deus, teme a Deus. Tem alguém que teme a Deus aqui nesse lugar? Tem alguém que teme a Deus aqui nessa igreja? Aleluia! Quem sabe você está indo sem freio para uma direção, sem temor, sem freio. Deus está falando contigo nessa noite. Calma. Não foi eu que dei esse emprego para você? Então calma. Não se precipite. Me consulta primeiro. Tenha temor, não vai fazendo de qualquer jeito. Calma. Calma. Terceiro e último lugar para encerrar aqui. Ele vai dizer assim que o temor vai gerar também no verso 45, o temor vai gerar generosidade. Escute bem, o temor primeiro gera espiritualidade, verso 43. Segundo, ele vai gerar unidade, verso 44 e verso 46. Terceiro, ele vai gerar generosidade. Olha o que diz aqui o verso 45, está aqui na tela, coloca para mim por favor na tela. O verso 45. Atos 2, 45, né? Queria ler com os irmãos aqui juntos. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a cada um havia de mister. Ou seja, que era necessário. Alguém que precisava. Irmãos, eu vejo o pastor aqui falando da cesta básica. Eu vejo o Evandro aqui, a irmã Adriana falando da cesta básica. E quando a gente chega, a gente passa ali, irmãos, não dá para 2 cestas. Porque olha só, o temor do Senhor gera generosidade. Uma das coisas que eu tenho dito sempre à igreja é o seguinte: gente, aprenda a dar esmola. Tem gente que não gosta da esmola. Tem gente que chega assim nas pessoas que são necessitadas e diz assim, vai trabalhar, vagabundo. Mas a palavra diz assim, quem dá ao pobre empresta para Deus, está escrito em Provérbios. Isso não é ditado popular não, tá? Está escrito em Provérbios. Quando você abençoa a vida de um pobre, de um necessitado, de um miserável, você não deve se preocupar com o que ele vai fazer com esse dinheiro. Isso não é problema teu. A partir do momento que você entregou na mão dessa pessoa, é responsabilidade dela. Deus lá do alto, Ele está olhando, Ele está vendo a pessoa assumindo o dinheiro. Na hora que a pessoa assumiu o dinheiro, aquilo saiu da sua mão. Saiu da sua mão, não é responsabilidade sua mais. É com ela. Se ela vai comprar um leite ou se ela vai comprar uma cachaça, não é problema teu. O que ela vai fazer com esse dinheiro, você não vai ser cobrado.
Quem vai ser cobrado vai ser essa pessoa. Cada um vai dar conta diante de si mesmo diante de Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Você não vai ser cobrado. Agora escute bem. Eles então vendiam suas propriedades e bens porque eles tinham uma noção de que Jesus voltaria logo. Por isso eles estavam vendendo tudo, já aguardando a vinda do Senhor. Por que Deus permitiu isso? Porque você sabe que houve também uma guerra naquela época. O templo foi destruído e todos foram perseguidos, e houve a diáspora, ou seja, eles tiveram que fugir. Ainda bem que eles venderam, porque senão eles deixaram suas terras para trás. E eles vendiam essas terras para os romanos, e foram os próprios romanos que compravam essa terra, que ficaram com essa terra. Pelo menos a igreja vendeu, pegou o dinheiro, usou para o reino, para o avanço da igreja. Eles estavam crendo que Jesus ia voltar. Jesus não ia voltar naquela época, mas Jesus não foi lá impedir eles. Jesus pegou carona nessa crença deles, porque Jesus sabia que todos eles seriam expulsos com a destruição de Jerusalém, e que era melhor mesmo vender. Vendam mesmo. Vocês não vão ficar aí mesmo? Vocês vão ser expulsos, vão ser espalhados pelo mundo. Então já pega esse dinheiro, ajuda para o crescimento da igreja, e já compra uma casa em outra cidade, em outro estado, em outro país até. Então acabou sendo bom para eles. O que eles faziam? Eles davam aos pés dos apóstolos. Eles não davam para o estado, eles não davam para Roma, eles não davam para o governo, eles davam para os apóstolos. Os apóstolos repartiam isso. Como eu sei, lá na frente explica bem detalhado como os apóstolos até elegem os diáconos para ajudar nessa distribuição. Então todas as riquezas, todos os bens que eram doados, eram dados aos pés dos apóstolos. Os apóstolos faziam essa distribuição, não era o governo. Então não se trata de um estado comunista, se trata de uma igreja que tinha uma liderança que sabia distribuir suas riquezas para as pessoas mais necessitadas e para o avanço do reino da igreja. Não era o crescimento do estado, é o crescimento da igreja. Não tem nada a ver com o estado, tem a ver com igreja. O dinheiro não era utilizado para crescer o Ministério da Educação, da Cultura, era usado para o crescimento da igreja. Tá claro? Agora escute só. A generosidade que nós vemos nesse texto aqui foi uma das coisas que o temor do Senhor Deus trouxe. Porque vocês sabem o que acontece com Ananias e Safira. Eles emparam nessa onda e eles mentem a respeito dos dízimos que eles iam dar. Eles venderam uma fazenda muito grande e na hora de doar, eles podiam ter doado o que eles quisessem, a quantia que eles quisessem. Mas o problema foi que eles mentiram no altar. Eles disseram assim: não, a gente está doando tudo. E eles não estavam doando tudo, eles estavam doando apenas uma pequena parte e estavam ficando com o restante. O apóstolo Pedro diz assim: olha, o problema não é que você deu tudo ou deu nada, o problema foi que você mentiu. O problema não é a quantidade que você deu, o problema foi a mentira que você trouxe. Você mentiu para o Espírito Santo. E naquele momento o texto diz que ele expirou. Em seguida veio a Safira, entrou no templo contando a mesma mentira. Aí no mesmo instante ela expirou, ou seja, ela morreu na frente da igreja. Na hora da igreja o culto não parou não, irmãos. O culto continuou. E o temor do Senhor aumentou no meio do povo. Então olha só o que diz Atos 19, versículo 17. Atos 19, 17, e aqui eu quero encerrar. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Agora olha só, a igreja já avançou. A igreja foi para Éfeso, foi expulsa de Jerusalém, com o investimento que foi dado lá atrás. E agora ela está abrindo em outros lugares, está abrindo em outras cidades, em outras nações, outros países. E um desses é Éfeso, onde Timóteo foi pastor. E o que está acontecendo agora? A igreja de Éfeso está recebendo a mesma lição, o mesmo propósito, o mesmo princípio. Qual que é o princípio? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a base, é o início. E essa igreja de Éfeso chegou ao conhecimento de todos os judeus que investiram lá, os judeus investiram lá, chegou ao conhecimento deles assim, que os que habitavam em Éfeso estavam todos cheios de temor e tremor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então cada centavo investido valeu muito a pena. Cada dízimo, cada oferta que foi ministrada na igreja, com a expansão da igreja, valeu a pena, porque gerou outras pessoas com o mesmo DNA. Qual que é o DNA? De temor do Senhor, de temor do Senhor. Todas as coisas na igreja são muito importantes. Fala em línguas estranhas, profetiza, interpreta, faz milagres, orações, maravilhas,
faz sinais, deixa Deus te usar, mas nunca perca o temor do Senhor no teu coração, porque Ele é o princípio de tudo. Você só está aqui porque um dia você temeu a Deus, e hoje você teme a Deus. Você permanece aqui porque você tem temor de alguém que é maior que você, que é todo poderoso. Você tem temor de Jesus Cristo, e que esse temor, ele possa crescer e aumentar e superabundar no nosso meio. Nós precisamos entender que essa obra é santa, nós precisamos entender que essa obra é do Senhor, e que nós estamos fazendo aqui não é brincadeira. Nós não estamos aqui para dançar forró, nós estamos aqui para servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com temor e tremor diante da presença dEle. Esse é o freio, esse é o nosso freio espiritual, esse é o nosso freio moral, esse é o nosso freio comportamental. Eu vou até onde o temor do Senhor deixa eu ir. Na hora que o temor do Senhor me para, eu paro. Na hora que o temor do Senhor aperta o freio, eu freio também, porque eu não vou ultrapassar os limites daquilo que Deus manda a gente fazer. Ou seja, nem tudo é lícito, nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, melhor dizendo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Nenhuma dessas coisas. Ou seja, isso é temor do Senhor. Se tem uma maldição que nós precisamos combater com força, com inteligência, com coração aberto, é a falta de temor, que muitas vezes quer bater no meu peito, quer bater no teu peito, quer bater na tua consciência e dizer: vai, faça, vai, pisa na jaca, vai, chuta, vai nada, eu vou onde Deus mandar. Vamos para uma cidade, vamos para outra. Não. Se Deus quiser eu vou. Se Deus não quiser, eu não vou fazer de tudo. Eu tenho freio na minha vida. Coloca a mão no teu coração e diga assim: eu tenho freio na minha vida. Fala assim: esse freio é o temor do Senhor, que me abençoa em todas as coisas. Diga: Senhor, aperta mais esse freio. Eu não quero sair da tua vontade. Fala: Senhor, aperta mais esse freio. Eu não quero andar fora da tua vontade. Agora comece a imaginar eu descendo aqueles 500 metros lá do sítio do meu pai. Era uma bicicleta engraçada, pastor. Ela não tinha freio, mas aqueles pneuzão grande. Não é cargueira não, bicicleta de corrida mesmo. Mas estava tão velhona. Meu pai colocou um pneu novo, e lá vai eu montar na bicicleta, sem freio. E a descida, irmã Maria, a descida. E eu olhava assim, eu falava assim: eu vou. E eu nem pensei que lá no final, não tinha final, gente. Era uma outra rua que cruzava. Lá embaixo era uma rua que cruzava, e o trator passou e levantou como se fosse assim uma calçada assim na lateral de terra, e aí virava uma rampa, e você ia lá no rio. Já assistiu aquele filme ET, que passa o ET no sol assim na lua, pedalando? Imagina eu no ar assim, minha irmã me vendo. Ela falou que viu igual o ET pedalando assim, e eu caindo lá dentro do rio. Irmãos, é esse freio. Escute só. Eu vou terminar lendo esse texto aqui, Salmo 112. Se puder colocar para mim no telão, por favor. É a Pâmela que está aí, né, Pâmela? A Pâmela é rápida. É a Pâmela e o Juninho. Diz assim o texto. No meu está assim: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Olha as bênçãos. A sua descendência. Quem tem descendência aí? Quem tem descendência? Você tem filhos, netos, bisnetos? A sua descendência será poderosa na terra. Quem diz amém? Você toma posse, amém? Eu estou ministrando, você toma posse, é a palavra. E olha só: será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. O justo nasce na luz, não nas trevas. E ele é benigno, misericordioso e justo. Ditosa é a pessoa que se compadece e empresta. Fala: eu vou ter para emprestar. Fala: eu vou ter para emprestar, não vou pedir emprestado. Quem quer isso aí? Nunca pedir emprestado e ter para emprestar. Quem quer? Amém? Nunca precisar pedir emprestado. Você vai ter para emprestar. Amém? Ô, glória. Então assim, a pessoa que compadece e empresta. Quer ver? Aqui. Ela defenderá, ele defenderá a sua causa em juízo. Deus defenderá a sua causa em juízo. Quem quer que Deus seja seu defensor, seu advogado aí? Pega essa aqui, nunca será abalado.
será tido em memória eterna. Nem você não vai cair no esquecimento, não. Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá, mas o desejo dos justos permanecerá. Quem são os justos? Quem tem o freio, quem teme ao... Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero pedir um favor para você. Coloca a mão no teu coração, vamos orar juntos. Você topa orar junto? Eu posso fazer uma oração por você, mas a gente pode orar junto. E eu sei que os céus estão nos ouvindo, eu sei que Deus está nos ouvindo. Coloca a mão no teu coração, por gentileza. Se você puder colocar as duas, por gentileza. Diga assim: Senhor, eu quero ser bem-aventurado, e a minha descendência também, que na minha casa haja prosperidade e justiça, que haja luz e não trevas, que haja misericórdia e todo bem, que eu tenha para emprestar, e eu jamais seja abalado, e jamais tenha medo de más notícias, porque o meu coração é firme, é confiante no Senhor. Eu não temerei, porque eu verei as tuas promessas cumpridas na minha vida. Vou distribuir aos pobres, e a minha justiça vai permanecer, e o Senhor me exaltará. O perverso vai sofrer, mas eu quero andar no temor do Senhor e ser abençoado, em nome de Jesus. Agora levanta a sua mão, levanta a sua mão. Declara assim: Senhor, toda maldição decorrente da falta de temor que alguma vez eu pratiquei, eu quero confessar, me arrepender e te pedir perdão. Me purifica de todas as vezes que sem temor eu agi, eu pensei, eu falei, eu fiz. Me perdoe por todas as vezes que eu agi com loucura. Coloque em meu coração mais e mais do teu temor, e que o teu temor seja o meu freio para nunca me desviar e nem cair nos teus caminhos, mas que eu seja abençoado em nome de Jesus. Quem levanta a mão para cima, dê uma salva de palmas aí bem forte. A vida seja tua, Jesus. Quero nascer teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Quero fazer doce Espírito. Você pode levantar suas mãos. Você pode levantar suas mãos. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Eu chorarei, se tiver que gritar, eu gritarei.
farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Teu Espírito, quero matar a carne, Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua. Diga comigo, que a minha vida, que a minha vida seja tua. Quem pode declarar mais uma vez? Que a minha seja tua, meu Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele.